Aleluia. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Amém? Pegue a sua mão, sua Bíblia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra na primeira carta de João, capítulo de número 2, verso 18. 1 João está antes do livro de Apocalipse, está lá no final da Bíblia. É a primeira carta de João. Não é Evangelho de João, é a primeira carta de João. Capítulo número 2. Verso 18. Amém? 1 João, capítulo 2, verso 18. Diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos, e já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção, diga, vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Amém? Verso número 25. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção, vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Deus de poder, Deus de graça, Deus, fale conosco mais uma vez. Nos abençoe, Senhor, através da tua palavra. Palavra essa que são palavras de vida eterna, em nome de Jesus. E você diz amém e dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bem, irmãos, hoje é culto de cura e libertação. E a Bíblia, né? Você não vai ver nenhum
um trabalho na Bíblia, uma cruzada, onde foi ali se intitulado, olha, isso aqui foi um trabalho de libertação, isso aqui foi um trabalho onde Jesus passou para fazer libertação. Não tinha essa titularidade, esses títulos, né? Mas o fato é que libertação, né? Nós, a igreja, ela tem o seu trabalho, os seus trabalhos. Algumas igrejas não têm este culto intitulado culto de libertação. Outros, né, culto ou até campanhas, né? Enfim, está errado, pastor. Muitos acham que é errado. Só que eu vou falar que é errado algo que Deus deixou para o seu povo, porque tem pessoas que acham que Deus ele tem que trabalhar do jeito dele. Não, Deus tem que fazer assim, Deus faz. É como se a pessoa desse ordem para Deus, como Deus tem que fazer as coisas, como, né, enfim, ele arma algo, ele faz algo, Deus é como se Deus fosse obrigado a fazer da forma dele. Meu irmão, Deus não está preso ao homem, não. Muito pelo contrário, é nós aqui temos que estar presos no Senhor. Paulo era escravo, mas escravo de Cristo. Então, né, enfim, como eu já disse, alguns fazem culto de libertação, titular de libertação, culto de adoração, culto, enfim, intitulam. Está errado? Não. Se é de Deus, se Deus está presente, se é para Deus, se é a obra de Deus, é o que Jesus falou: quem não é conosco é contra nós. Quem comigo não se ajunta, espalha. E infelizmente, quando eu digo, olha, é errado ter isso, eu estou me espalhando. Porque fato é que todo dia Deus quer libertar. Fato é que todo dia Deus quer curar. Fato é que todo dia Deus quer usar. Fato é que todo dia Deus quer operar na vida de alguém. Então a gente pode fazer N e N trabalhos, cultos, campanhas, cruzadas, pode fazer tudo, meu irmão. Só que a Bíblia deixa claro: primeiro, se não tiver amor, de nada vale. De nada vale se não tiver amor. Se a obra não é feita com amor, de nada vale. E segundo, que é o mais importante, se não tiver fé, nada agradece. Ou você até é enfático dizer: se não tiver fé, nem na porta Deus passa. Porque a Bíblia diz: se não tiver fé, não tem como agradar a Deus. Sem fé é impossível. Olha, é impossível agradar a Deus. Então, o que agrada a Deus é onde existe fé. Pode ter ornamentação, pode ter a melhor estrutura, pode ter cadeiras, não como é, pode ser cadeiras acolchoadas, pode ser o que for. Se não tiver fé, nem na porta Deus passa. É por isso quando a Bíblia diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele não vai vir para ver a estrutura. Ele não desce para um lugar para ver a estrutura. Não, ele vem por causa da fé do povo. Então você vê aquela multidão acompanhando Jesus. Aí um vinha e era curado. Aí Jesus falava: a tua fé te salvou, vai em paz. Por que ele não falou com a multidão toda? Porque muitos não estavam ali com o intuito de ter fé. Estavam ali para observar o que ia acontecer. Outros iam para ver se Jesus ia falhar, se Jesus ia blasfemar. Outros iam, enfim.
para usar o poder da lei, achando que Jesus estava preso, querendo pegar Jesus, mas sempre saíam, como diz por aí, com o rabinho entre as pernas, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Quando eles pensavam uma coisa, Jesus já conhecia o coração deles, como conhece o nosso coração. Enfim, então libertação, né? O culto hoje se chama de libertação. E para muitos, para que haja libertação, a pessoa tem que cair, tem que estrebuchar, tem que a voz é mudada quando a pessoa fica possessa. Não, irmão. Não. Se a pessoa estiver carregada, com certeza. Quando a pessoa está carregada, quando ela entra dentro da igreja, já vê que a pessoa está carregada. Tem pessoas que estão carregadas, eu falo isso por experiência própria. Já fiz trabalho em algumas casas que só da gente entrar, a pessoa já manifestou. Tinha casa a gente começar a fazer a primeira oração para iniciar o trabalho na casa, a pessoa já manifestava. Tinha lugar que entrava, que a gente começava a ler, uma ocasião que nós fizemos a oração. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, a pessoa ficou manifestada na hora da palavra. Por quê? Porque ali Deus ia operar alguma coisa, Deus ia falar com alguém através da palavra. Então o que o diabo puder fazer para impedir, para tentar, né? Porque ele é derrotado. Mas é por isso que nós temos que, nos basear naquilo que a Bíblia nos ensina, naquilo que a Bíblia nos instrui, que nós temos que pegar para nós, como a Bíblia ela é comparada com um alimento, como um pão vivo. E pão serve para comer, para dar sustento. A palavra é conhecida como um pão. E Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E se nós olharmos, né, em questão a alimentação, meu irmão, o mundo inteiro, todo lugar do mundo todo mundo conhece pão. Tem lugar que não tem, mas o povo já conhece o que é pão, sabe o que é pão. Tem pessoas que às vezes nunca comeram pão, mas já ouviram falar no pão. Porque pão é um alimento universal. Por isso que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Desceu para saciar a fome espiritual do povo. Então, a palavra de Deus, né? Algumas pessoas vão manifestar. Outras, o próprio Jesus diz: olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Tem pessoa que só de ouvir a palavra liberta. Eu mesmo nunca manifestei, graças a Deus. Fui liberto em ouvir a palavra. Tem pessoas que vão ser libertas só de ouvir a palavra. Mas tem pessoas que vão manifestar, tem pessoas que vão, enfim, ser tomadas por Espírito na vida. Porque já estão, como diz, né, encarceradas. Então entenda uma coisa: todo dia Deus quer libertar. Todo dia Deus quer fazer algo. Agora, e a fé? Tudo passa pelo campo da fé. Se não houver fé, a fé sem obra ela é morta. Então tudo, né, o estar aqui é uma obra estar aqui. É isso, é exercer a fé. O congregar, crer na palavra de Deus. O seguir os passos da palavra. Isso é exercitar a fé. Tudo passa pela fé. Nós temos aqui um texto aonde eu até pedi para você repetir comigo, né? Acerca, verso 20, e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Então hoje nós vamos falar um pouco de unção. Vamos falar sobre os benefícios da unção. São vários, mas dentro desse texto eu enumerei alguns benefícios, o porquê nós temos que buscar a unção de Deus. Porque a unção de Deus, meu irmão,
ela é de suma importância na minha e na sua caminhada. Nada errado quando você buscar uma casa, um bem material, um sonho seu, nada contra, nada de errado em você buscar isso. Mas nós precisamos da unção. Nós carecemos da unção de Deus. E quando os homens de Deus foram cheios do poder, eles foram cheios da unção de Deus. E aonde a unção de Deus passa, algo acontece. Então é por isso que nós temos que buscar a unção de Deus. A unção é que faz a diferença. A unção é que vem para trazer o mover de Deus sobre a vida do ser humano, que vem para usar pessoas. Então é necessário buscar a unção. Na Bíblia, nos tempos antigos, era se definido, quando alguém era ungido, Deus enviava-lhe um profeta, e aquele profeta então, que era ungido de Deus, ele ungia a pessoa com óleo, que era o símbolo da unção. E Isaías, ele recebeu uma palavra de Deus, dizendo que a unção de Deus, a unção que vem do céu, do alto, ela quebra, ela despedaça todo o jugo. O que é jugo? Jugo é uma espécie de uma prisão, de uma espécie de uma presa, aonde as pessoas colocavam sobre bois, e uma espécie de era preso numa carroça, então colocava-se no pescoço dos bois, 2 bois, e esses bois então puxavam aquela carroça pesada, porque estavam presos a um jugo. E quando Deus fala para Isaías que a unção dele despedaça o jugo, ele estava declarando que a unção vem para trazer libertação do jugo, dessa prisão espiritual que muitas pessoas têm vivido. Umas, como eu já disse, com mais intensidade, outras com menos, mas ainda assim estão escravizadas. Muitas pessoas estão escravizadas no tabaco, no cigarro, não consegue ficar sem fumar, porque é um vício, está aprisionada por um vício. E vício é algo da alma, e da alma só Deus pode tratar. Na alma só Deus pode tocar. O homem pode receitar, mas claro que foi Deus que deu sabedoria para o homem para criar ali os remédios que automaticamente podem dar uma ajuda na parte física da pessoa, na questão física do corpo humano, pode gerar o resultado e trazer a melhora, pode operar até a cura, mas quem cura é Deus. O remédio é apenas um meio, uma espécie de uma ponte. Mas quando se trata da alma, aí é só Deus. Remédio não adianta. Ficar meses e meses numa clínica não adianta. Se é um vício da alma, só Deus. Só Deus. E como o diabo ele é enganador, a pessoa até pensa que ela está curada daquele vício, mas a pessoa sai dali
o primeiro contato que ela tiver, ela volta. Ela cai, como o povo diz, a chamada recai. A pessoa recaiu, não. É porque ela não estava liberta, era algo da alma. Aquele período ali, aqueles medicamentos ali que ela tomou, foi um paliativo. Mas quando se trata da alma, quando se trata da alma, aí é só Deus. Eu dei o exemplo do cigarro. As pessoas às vezes estão presas no crack, outros na bebida, outros, e por causa dessa prisão espiritual, é como a Bíblia diz, é um abismo, chama outro abismo. A pessoa começa a beber, aí é como diz, né? É uma dose hoje, é uma dose amanhã, aí agora ela bebe socialmente, só socialmente, aí esse socialmente já começa a se arrastar, quando a pessoa pensa que não, ela já ficou viciada. Aí viciada ela perde a família, ela perde o emprego, ela perde o respeito, a ponto de muitos parar na sarjeta e viver até na rua. Isso é o que? É o diabo atuando. É uma prisão da alma. Mas quando a unção de Deus vem, quando o poder de Deus vem, ele despedaça o jugo, ele quebra o jugo, arranca aquilo que estava na alma. Aí Paulo, ou seja, João, ele começa a instruir os irmãos acerca da importância de buscar a unção de Deus. Ele começa a dizer algo que estava acontecendo nesta igreja, aonde ele alerta do anticristo. Estavam falando acerca do anticristo que virá, só que ele deixa algo que muitos já estavam se tornando anticristos, muitos que negavam a Cristo, muitos que, enfim, podiam até falar de Cristo, mas a atitude negava a Cristo, negava a Cristo. Aí João, eu me perco nessa. João, então ele começa a instruir. Aí ele deixa algo que mostra o primeiro benefício da unção. Por isso que quando eu pedi você para repetir, né? E vós tendes a unção. Aí ele diz assim no verso de número 19: saíram de nós. Vou ler o 18 para completar o 19. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, João estava dizendo que a unção, quando ela vem, quando a unção é notória, a unção ela vem e faz a separação entre o que é e o que não é de Deus, entre aquele que é de Cristo e entre aquele que é anticristo. Quem é o anticristo? É aquele que não aceita a palavra da verdade, é aquele que não quer estar de acordo com os ensinamentos do Senhor, é aquele que quer, enfim, passar uma imagem de crente, mas que não está nem aí para a verdade da palavra de Deus. É aquele que, para ele, é como eu já disse, a pessoa pega a Bíblia, não, isso aqui eu gostei, isso aqui é bênção, isso aqui é isso, não, mas isso aqui não é para mim,
Não, isso aqui eu não acredito. Bom, como eu já disse, a Bíblia, ela é diferente da nossa alimentação. Na nossa alimentação, a gente, diz, olha, eu não como isso, eu não como aquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas na palavra de Deus, tem que comer tudo. Não é esse o conselho para a gente dar para o nosso filho? Come tudo para você ficar fortinho. Na palavra de Deus, eles comem tudo para você ficar forte, para você ficar alimentado espiritualmente. Porque quando a palavra nos confronta, é Deus querendo nos tirar, nos livrar das ciladas do adversário. É Deus querendo nos livrar de alguma prisão espiritual. Mas quando nós rejeitamos a correção, porque a Bíblia diz que Deus, Ele corrige a nós, como um pai que ama o filho, corrige o filho. E a Bíblia nos chama a não rejeitar a correção. Aí a Bíblia diz que eles estavam no nosso meio, mas não permaneceram. Porque quando a unção veio, quando a unção se manifestou, ela começou a separar quem está disposto, quem quer servir e quem não quer. Quantas pessoas, eu não digo somente nesse ministério, mas eu digo em âmbito mundial, quantas pessoas começaram a congregar, começaram a caminhar, fizeram até com juros de amor, pastor, estou contigo até o final. Não, enquanto essa igreja estiver na terra, eu estou aqui, enquanto Cristo voltar, eu continuo aqui. Mas na hora que veio o momento que a unção veio, que Deus começou a direcionar a palavra, que a unção veio, as mesmas que juraram, as mesmas que declararam amor, foram embora. É o que a Bíblia diz. Estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Não eram. Por quê? Porque a unção, ela faz a separação. Ela define que uns são de Cristo e outros não. Uns querem negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus, mas outros não. Outros querem que Deus faça da maneira que os agrade, que os façam se sentir bem, que não os incomode, que não confrontem o seu pecado, que não confrontem o seu erro. Então, quando a unção vem, ela vem para direcionar, ela vem para abençoar, ela vem para, enfim, levantar, ela vem para restaurar, mas ela também vem para trazer separação. Foi o que João disse. Ele disse: se fossem de nós, ficariam conosco. Mas ele declarou que eles eram anticristo. Anticristo. Segundo, olha o que ele vai dizer: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ou seja, quando nós valorizamos a unção de Deus, a unção do Senhor, nós estamos debaixo de uma promessa. Nós caminhamos debaixo da promessa, porque a unção nada mais, nada menos é do que a presença notória, visível do Espírito Santo.
Paulo vai escrever aos Efésios, ele vai dizer: olha, vós fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então aquele que valoriza a unção, aquele que busca a unção, ele está debaixo da promessa de Deus. Dentre elas, a mais importante, a vida eterna. A vida eterna. Então a unção, ela produz vida com Deus. Então quando a pessoa não está nem aí para a unção, quando ela quer buscar isso, quer buscar aquilo, mas não quer buscar a unção, não quer buscar o poder de Deus, não quer se encher da presença, quando ela só quer buscar os seus interesses, ela sai debaixo da promessa, ela abandona a promessa. Porque a unção é que nos mantém de pé. Aí ele vai dizer, verso 26 assim, 25: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Ou seja, a unção de Deus, ela nos dá livramento do espírito de engano. Então muitas pessoas são enganadas por falta de unção. Muitas pessoas se entristecem, se frustram por falta de unção. Tem pessoas que viram situações, viveram situações, vivenciaram situações e abandonaram. Unção. A unção, irmão, ela nos dá visão espiritual. A unção, ela abre a nossa visão espiritual. A unção, ela nos livra do laço do passarinheiro. A unção, ela nos livra do espírito de engano. Então é por isso que nós temos que buscar a unção de Deus. Porque essa unção, ela quebra o jugo do desengano, o jugo da mentira, o jugo da falsidade. Ela separa. Então João foi escrevendo. Ele disse: eu vos escrevo essas coisas acerca dos que vos enganam. Então muitos estavam sendo enganados por falta de unção. É por isso que nós temos que buscar a unção. Às vezes as pessoas se iludem por falta de unção. Elas olha aquela igreja como é que está cheia, olha como é que aquele pastor é ungido, olha como é que aquela igreja está. A unção de Deus está naquele lugar. Mas quem está debaixo da unção começa a ver que é tudo engano, é tudo teatro. Porque quando a unção vem, irmão, o espírito de engano cai por terra. Isso não foi ninguém que me contou, isso que eu vi com os próprios olhos. A pessoa estava, a igreja lotada, fulano dá o testemunho. Aconteceu isso. Dias depois, o fulano está no outro lugar. Vamos ouvir o fulano, a mesma pessoa, com aparência diferente, mas era a mesma pessoa, falando a mesma coisa. Eu fui curado aqui, aí no outro lugar, aí eu fui curado aqui agora.
a mesma pessoa. E as pessoas, naquela euforia, nem perceberam. Olha o espírito de engano. Eu ouvi uma história, uma história verídica. Houve um pastor que ele chegou na igreja e ele começou a pregar. De repente, ele disse, olha, mandou todo mundo fechar os olhos. Aí ele começou a falar, olha, tem um anjo na igreja. Pô, começou a falar aquela coisa bonita. Eu não sei o que. E o anjo está em direção, não sei quem. Pô, aquela coisa toda. De repente ele falou assim, esse anjo é um de Satanás. Acabou o céu. Acabou. Então pessoas o quê? Enganadas. Então tem de pessoas enganadas. E o espírito de engano continua rodando. O camarada começa algo ali, quando aparece alguém no meio que começa a orar, que começa a colocar Deus no negócio, irmão, a unção vem e aquilo ali é dissipado. Outro dia, alguns tempos aqui na terra, tinha uma febre. Com certeza, alguém apareceu, orou, a máscara caiu, o espírito de engano está em outro lugar agora. Aí lá quem não conhece, não busca unção, está sendo enganado do mesmo jeito. E por aí vai. É o que João diz. Isso são os anticristos. São pessoas que um dia estiveram debaixo do pastoreio, estavam sendo ministrados, estavam debaixo da unção, mas decidiram sair debaixo daquela autoridade espiritual, debaixo da unção. Por quê? Não aceitaram ser confrontados. Não aceitaram. E o diabo, como ele é enganador, ele dá corda. Ele dá corda. Ele dá corda. O diabo, o papel dele é ser enganador. Ele é enganador. Enganador. Se a pessoa não buscar o poder de Deus, não buscar a unção, não pedir para ser cheio da unção, acaba sendo enganado. Aí quando acontece, como diz por aí, né? Quando a bomba explode, a pessoa se dissipa, mas cadê aquela unção? Cadê aquela glória? Cadê aquele mover? Era tudo engano. Porque o que é de Deus, meu irmão, permanece. O que é de Deus permanece. Pode passar luta, pode passar dificuldade, pode passar, enfim, provações, perseguições, mas quando a unção de Deus está, permanece. Só que pessoas estão tão enganadas que elas se deixam levar por aparência, por quantidade, por movimentos, e se esquece que a unção, ela produz avivamento. Avivamento quer dizer transformação, mudança de vida. Isso é avivamento.
Estava ouvindo esses dias, isso é uma realidade. Pessoas abrem a boca e dizem: olha, o Brasil está passando por um grande avivamento. Tem um grande avivamento acontecendo. Olha que a corrupção aumentando, o crime aumentando, a prostituição aumentando, enfim, tudo de ruim aumentando. Que avivamento é esse? Sem engano, meu irmão. Avivamento é mudança. Avivamento é mudança. Escândalos daqui e ali. Que avivamento é esse? Isso não é avivamento, sem engano, meu irmão. Aí João continua e diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Parte A desse versículo. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Ou seja, a unção, ela gera capacitação, ela gera crescimento, ela gera maturidade espiritual. Maturidade espiritual. O apóstolo Paulo, ele chega na igreja, ele diz: olha, até agora eu não pude falar com vocês como espiritual, de falar com vocês como carnais. Até agora eu ainda tenho alimentado vocês com leite, meninos na fé. Uma igreja cheia de dons, orientada pelos dons espirituais, mas muitos não entenderam. Não entenderam. Imagine um pedreiro sem conhecimento. Vai dar alguma coisa boa? Um médico sem conhecimento, cirurgião sem conhecimento, vai dar alguma coisa boa? Assim também é. A igreja estava cheia de dons, os dons vieram, só que o povo não queria unção, o povo não queria pagar o preço, buscar a unção de Deus. Então começou o quê? Problema. Começou a dar problema na igreja. Começou a dar problema no meio do povo. Por quê? Porque o povo não se preocupou em buscar a unção. Queriam ser usados, queriam ser mais. Paulo teve que tratar como meninos. Não buscaram a unção. Não se capacitaram. E para finalizar, ele disse: e permanecei nele, como ela vos ensinou. E ela, verso 27, parte B, diz assim: mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Ou seja, a unção, ela nos dá força para permanecer firmes em meio a situações adversas que sobrevêm contra nós. Então a unção, ela nos dá resistência espiritual. Então o crente que não busca unção, qualquer vento derruba ele. O crente que não busca unção de Deus, qualquer situação tira ele do foco de Deus. Qualquer ventinho, não é nem uma tempestade, qualquer garoa já tira ele do foco da vontade de Deus. Então a unção de Deus, nós sobrevivemos só debaixo da unção. Amém? Coloque para esse lugar.
Feche seus olhos. Feche seus olhos.